Vamos lá, rapaziada. Eu resolvi gravar isso aqui para dar uma ajuda. Eu vejo aí no grupo uns debates sobre leitura, ajuste, etc. Então vamos dar uma olhada rápida como é que normalmente os sistemas profissionais funcionam. Nós estamos usando a leitura direta do piezo, né? Está vindo aqui representado na seta azul, a linha azul, que o sinal do peso, quando você bate, ele gera uma onda alternada e meio inconstante. Claro que isso no desenho exato, eu até tenho no osciloscópio, depois eu coloco aqui. Mas vamos lá. Eu já até acho que tinha colocado no grupo. A gente tem um circuito, né, que pode ser feito com... Isso aí não é o objetivo agora, né? Falar para fazer circuito, não fazer. Mas assim, o que a gente faz para condicionar uma boa leitura do sinal e não ter, por exemplo, retrigger, né? Ou você tem uma leitura limpa. E o nome desse circuito chama-se Sample and Hold, que traduzindo quer dizer amostrar e segurar. Exatamente isso que ele faz. O que ele faz? Ele pega o sinal que entra aqui, né, aqui na seta azul, ele é retificado, né, tem dois diodos aqui, só que esse tipo de retificação é diferente de você usar o diodo puro, porque o diodo, ele para conduzir, ele precisa de 0,6 volts e você usar um diodo Schottky 0,2. Agora, aqui você não tem perda nenhuma, então, por exemplo, num sinal bem baixinho, você não teria sinal, e aqui não, ele vai ler qualquer nuance, né? Se você der uma baquetada assim fraquinha, ele vai pegar. Claro que a gente acaba não lendo esse sinal porque ele normalmente é ruidoso, mas a gente quer ter o máximo de dinâmica possível. Então, o que ele faz? Ele vai pegar o pico desse sinal, que normalmente é sempre a primeira baquetada, né? O sinal vai caindo, e eu depois mostrar isso no osciloscópio, que é fato. E aí ele joga através desse capacitor aqui, ele carrega esse capacitor, tá? E essa carga do pico, né, que é a tensão maior, ela vai ficar guardada, tá? Porque aqui tem um outro amplificador, e a gente está falando agora de impedância. Impedância, vamos pensar que é uma resistência muito alta. Então, eu carreguei o capacitor. Né? O capacitor é um componente que armazena energia, né? Armazena tensão. Se eu não descarregar ele, ele vai continuar carregado. Ele tem, na prática, chama de corrente de fuga, mas demora, gente, não é assim instantâneo. Então, ele vai ficar com aquele sinal, provavelmente, numa curva assim, ó. Então, ele vai ficar um tempão descarregando, mas assim, um tempão, tipo horas, tá? Ou minutos. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter esse sinal, que é esse aqui, ó, na saída desse amplificador, porque ele tem uma impedância super alta, ou seja, ele não representa uma carga para esse capacitor, ele não descarrega o capacitor. E aí ele faz o contrário, ele amplifica essa tensão toda, que ele aqui está como amplificador de tensão de ganho 1. Ou seja, ele não aumenta a tensão nem diminui, mas ele vai manter ela lá fiel. E aqui sim, aqui eu tenho capacidade de acionar qualquer circuito que eu estou amplificando vezes uma tensão, mas a corrente é alta. Então eu consigo acionar circuitos, mandar para o ADC. E aí o que o processador lá, no caso o Arduino, faz? O ADC dele vai lá e lê esse nível, primeira leitura. Pum, ele lê, diz que foi tua baquetada. Aí ele tem um ciclo de limpeza, porque ele precisa descarregar o capacitor para ler tua próxima baquetada, que vai ser a amostra 2. Tá? Aí ele vai ler, claro, você não vai bater com a mesma intensidade, ele vai de novo armazenar no capacitor, agora uma tensão maior. Beleza. A mesma coisa, o ciclo que normalmente é constante, tá? Você determina um ciclo de limpeza constante, que você pode ajustar. O Arduino vai lá, Arduino é um exemplo, pode ser qualquer processador. Ele vai lá e limpa de novo, depois que leu. Então ele primeiro lê, depois limpa. Lê e limpa, lê e limpa, e fica nesse ciclo. Então ele lê,
depois ele limpa. Então ele leu, deu tempo dele ler, armazenar o valor daquela baquetada e limpa. Aí ele vai ficar nesse ciclo. Aí, por exemplo, se der uma baquetada mais fraca, ele vai ter agora esse valor da amostra 3. Mesma coisa, ele vai armazenar, vai dar saída para o Arduino, para ler esse valor, transformar num número, que vai ser o do 0 ao 127 do MIDI, né? Mas, na verdade, você pode ler muito mais, mas é o suficiente. O MIDI vai ler o 127, né? Que é a intensidade. E assim, você tem uma leitura limpa, sem retrigger. Por quê? Porque não adianta você dar retrigger, a não ser que você bata de novo, aí ele vai armazenar o valor maior, e aí vale o maior. Aí tudo bem, você tá. E aí não tem problema, porque ele vai ler esse pico. Se você bater aqui nesse tempo uma outra baquetada, digamos que seja mais rápido, né, a leitura, então eu vou ter isso aqui, ó, na saída. Ele sempre vai guardar o pico. Então eu bati, aí bati de novo, ele vai ter essa saída, depois é que ele limpa. Então vai fazer né? E aí tudo bem. O ADC dele está lendo isso aqui. Então ele vai ler dois valores. Claro, o ADC também tem um ciclo de leitura que você determina, tá? Mas assim, de qualquer forma, você não vai ter não vai ter nada, porque você tem um valor constante determinado por esse circuito aqui, né? Esse segundo circuito, ele é só para ler o capacitor sem descarregar ele, tá? Então o que ele faz é ler o capacitor sem descarregar ele, beleza? Então, assim, essa é uma forma profissional de ler os circuitos, né? Então, o que a gente está fazendo? É claro, estou criando um módulo, né? E eu estou estudando justamente isso, porque a gente tem que colher esse sinal da melhor forma. Então, ler direto do peso funciona, mas aí você tem problemas, porque para você não ter esse retrigger, você acaba tendo que botar um threshold, que é isso aqui, o ajuste de threshold nada mais é do que uma linha que você determina, ó, eu leio a partir daqui, e aí você não lê essa sujeira. Só que você perde o quê? Insensibilidade. Com o circuito sample and hold, o que vai acontecer? Ele vai transformar isso aqui num pico, e esse aqui não lê, porque o pico é mais alto, né? E aqui também. Então, tranquilo, eu consigo ter um threshold menor, ou seja, mais sensibilidade, sem ter esse retrigger aqui por ruído do piezo. E aí que é a nossa vantagem. Se, por exemplo, no meio você criou uma baquetada, e aí o teu sinal subiu, aí tudo bem, aí não foi ruído do piezo, foi você que bateu. E aí vale a pena ler. E se leu, se esse pico for maior, aí beleza, você vai ter de novo outra leitura. Deixa eu arrumar o desenho aqui. Chato. Então, por exemplo, se eu tiver esse caso aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Né? Eu vou ter isso aqui. E aí nenhum problema, porque de novo eu tenho um pico, outro pico sem rebatimento. Porque eu vou estar analisando, eu posso, por exemplo, analisar essa janela e depois limpar. Né? Então isso é uma coisa que também tem que ser estudada. Quando limpar? Né? Então a gente usa uma janela que, por exemplo, qual é o tempo menor entre uma baquetada e outra? Né? Que normalmente é rufar. Só que o rufar eu consigo fazer por aqui. Né? Não preciso limpar. Né? A limpeza é só para você realmente, talvez até ter um tempo de bumbo aí, vocês que são bateristas sabem melhor. Mas é mais essa parte eletrônica aí para ajudar, para vocês verem como precisa de eletrônica para arrumar as coisas. Porque eu vi gente falando, não, os engenheiros foram burros fazendo isso, desculpa. Mas, cara, os engenheiros dessas fábricas, eles não são burros. Não é um cara só que desenha isso, tá? É uma equipe. Então, pra vocês terem ideia, esse estudo aqui é dos anos 80, tá? Isso, inclusive, nem é moderno. Isso aqui é dos anos 80, tá? Mas ainda vale. Então, eu acho que
como a gente está numa comunidade de do it yourself, né, faça você mesmo, vale todas as ideias, né, e todo mundo tem uma ideia legal, outras não tanto, mas assim, essa é o jogo, é a troca, mas assim, a gente tem que entender que, cara, existe um conhecimento de eletrônica, eletrônica é uma profissão, tá? Então, por mais que hoje o mundo mostre essa coisa do it yourself, continua valendo a profissão, tá? Ninguém vai se tornar médico pelo YouTube, né? Então, aqui está o estudo, então é isso aí, galera. Valeu. E aí, qualquer pergunta, a gente fala no grupo.